Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar meditando no capítulo 7 de João. No Evangelho de João, no capítulo 7, vamos estar lendo neste dia de hoje e vamos ver o que o Senhor nos prepara através dele. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez a tua orientação, Pai, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 7 ele vai falar bem assim sobre a festa das cabanas, onde que Jesus vai estar participando também. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam lhe tirar a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Enfim, dá para entender ali que Jesus tinha os irmãos também ali por parte ali de José e Maria também, e também eles não criam em Cristo Jesus. Como a gente também depois vai ver que tem um livro de Tiago e de Judas, eles são meio irmão de Jesus. Depois, no final, aí, depois da ressurreição deles, de Cristo, né? Bem provável que eles se converteram, até escreveram ali dois livros. Então Jesus lhe disse: para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz, testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa? Eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isto, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Vale lembrar que Cristo ali era rejeitado pelos judeus, mas eles queriam volta e meia estar ouvindo e saber dele, como a gente vê ali. Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: ele é um bom homem. Outros respondiam: não ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público, porque por medo dos judeus. Enfim, viviam comentando a respeito de Cristo ali. Dá para entender dessa forma que eles estavam esperando o nosso Senhor Jesus estar junto ali para ele estar indagando ele e questionando ele em vários assuntos. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus, ou se de fato por mim, ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. De quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não deu a lei a vocês? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece, porque vocês procuram matar-me? Você você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhe disse: fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Vale lembrar que a circuncisão era feita ali no oitavo dia digamos, contava 8 dias do nascimento da criança e depois era feita a circuncisão. Vale lembrar que se, por exemplo, a criança ali nascesse, digamos assim, que caísse o oitavo dia no sábado, a criança ia ser circuncidada. Enfim, eles violavam esse detalhe aí também, porque o próprio Jesus fala: olha, vocês não obedecem o sábado também, e o que vocês estão querendo? Enfim, e ainda a circuncisão foi dada por Moisés.
E a lei, aliás, para os patriarcas, a lei que foi dada por Moisés, enfim, Jesus começava a falar para eles, explicar várias situações ali a respeito também da circuncisão, da lei também, né? Enfim, e o povo judeu ali vivia querendo, tá questionando ele nesses detalhes. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamento justo. Enfim, eles ficavam falando que Jesus curava no sábado e por isso que ele estava transgredindo a lei. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: Não é este homem que está. Não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enfim, o povo ali conhecia a palavra, conhecia os pergaminhos e as escrituras, e ali eles falam que ninguém saberia de onde que ele era. Pois bem, as escrituras testemunham de Jesus. O próprio Davi fala que ele vai vir de Belém, enfim, tem detalhes ali que a gente viu que Jesus nasceu ali em Belém, depois foi para Galiléia, foi para o Egito e voltou, enfim, tem detalhes ali, por isso que ele é chamado de Galileu também. Enquanto ensinava no pátio, Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: Sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele. E ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos no meio da multidão creram nele e diziam: Quando o Cristo vier, fará mais sinais milagrosos do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhe Jesus: Estou com vocês apenas por pouco tempo. Eu logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: Aonde pretende ir este homem, que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-los? O que ele quis dizer quando falou: Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão? Por mim, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Enfim, Jesus estava falando que depois ele ia estar sendo crucificado, morto e ia para o reino ressuscitado, né? Como a gente viu nos outros evangelhos. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns no meio do povo disseram: Certamente este homem é o profeta. Outros disseram: Ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: Como pode o Cristo vir da Galiléia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Enfim, vale lembrar que Cristo nasceu em Belém. Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente, os guardas do templo voltaram ao chefe dos sacerdotes e aos fariseus, os que lhe perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou de maneira como este homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralha que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes:
A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: Você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surgem profetas. Então cada um foi para a sua casa. Enfim, vale lembrar que teve uma discussão entre eles, até o próprio Nicodemos ali começaram a indagar ali, vamos realmente ver de onde que veio esse homem, se, como a gente sabe que ele é galileu também, ele nasceu em Belém, enfim, foi para o Egito, voltou para Galiléia, depois veio, enfim, por isso que também ele é chamado de Galileu, como a gente viu. Então deu uma confusão no povo ali, enfim, Cristo confundiu os sábios ali, como falar bem claramente, porque eles eram entendidos na lei, conheciam todos os pergaminhos, as escrituras, sabiam muitos detalhes, e nesse detalhe aí da Galileia, Jesus deu uma confundida nele. Mas enfim, nós sabemos muito bem que Jesus nasceu em Belém e é o nosso único e suficiente Salvador. Mas terminamos aqui mais uma meditação na palavra. Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.